Vamos conversar um pouco sobre o mundo sem cristianismo, tá? Quem dera, sem esse cristianismo que está aí. Quem dera, para o mundo e para o projeto de Deus, né? A gente atrapalha demais o projeto de Deus com as nossas vaidades, nossos orgulhos, com nossas prepotências, com as nossas ganâncias, entendeu? O cristianismo está muito ligado à ganância no mundo, está muito ligado a riquezas, ao acúmulo de riquezas. O cristianismo tem sido instrumento para acumular riquezas em pessoas e em nações e etc, etc. O cristianismo já justificou escravidão. Então esse cristianismo aí, ele é um fim do mundo para o mundo e para a glória de Deus. É um fim do mundo. A gente atrapalha demais. Ah, mas eu não faço isso. Mas a gente se cala. E quando a gente se cala, a gente está de alguma forma favorecendo ao que nós, como cristãos, nesse cristianismo nojento que tem aí, a gente termina facilitando. Entendeu? Então, o mundo sem cristianismo. Vamos ver aqui, só para relembrar alguns aspectos para poder a gente ingressar no texto que a gente está analisando atualmente. Então, a gente já viu 2 textos, 2 artigos sobre o assunto. As conclusões é que as religiões são neutras, nem são boas nem são ruins. A religião em si não são boas nem ruins. Segundo, as religiões são compostas por joio e trigo, toda religião, e são esses que vão fazer com que a religião seja bênção ou maldição. O trigo pega a religião e transforma em algo bênção. O joio pega a religião e transforma em algo pavoroso, em algo demoníaco no mundo. Qualquer religião caiu na mão do joio, é um absurdo, é o fim do mundo, é um desastre. Qualquer religião, entende? Mas qualquer religião também, caindo na mão de um trigo, aí é uma bênção. Aí é para mesmo produzir felicidade no mundo de acordo com a vontade de Deus. Tá? O terceiro aspecto de conclusão que a gente chama a atenção é que a verdadeira causa das guerras não é a religião. Tá? A verdadeira causa da guerra é o que a Bíblia diz. É o amor ao dinheiro, o amor à riqueza, é o capitalismo. A causa de todos os males. É o que a Bíblia diz. Entende? Então, esse capitalismo é que produz a guerra. Ah, mas antes do capitalismo havia guerras. Não, naquela época não havia esse nome capitalismo, mas era o amor ao dinheiro que produziam as guerras. Então, com o nome de capitalismo ou não, o amor à ganância, o amor ao lucro, o amor ao acúmulo de riqueza é o que produz todos os males sobre a face da terra. Entende? Todos os males. A Bíblia que diz. A Bíblia é quem diz. E outro mal que esse capitalismo, essa ganância, ela usa a religião, e a gente até é explorado por eles e até agradece a Deus por causa da religião que eles usam de maneira errada. E eles usam um outro mal pior do que a religião, que é o marketing. O marketing, ele pega religiosos e não religiosos e faz com que a gente tenha como heróis aqueles que nos exploram e como inimigos aqueles que estão e brigam pela gente. O marketing tem veja só que é pior do que a religião, né? A religião, já sendo mal usada, ela já é um problema sério. Mas o marketing, ele tem essa capacidade, entendeu? O marqueteiro, ele diz para você, e você acredita, eu acredito, nós acreditamos que os nossos amigos, os que são a nosso favor, são os que roubam a gente, são os que assaltam, os que acumulam riquezas tirando da gente, roubando da gente, explorando a gente.
Esses são os nossos amigos. Agora, aqueles que estão brigando contra eles, esses não, esses são nossos inimigos. Entendeu? Eles são nossos inimigos. Essa semana eu conversei com alguém, e a pessoa me falando de alguém que conversou com ele, dizendo, olha, o sindicato é nosso inimigo. Quer dizer, quem é o nosso amigo é aquele que o sindicato luta contra. Então, aquele que o sindicato luta contra é quem está me explorando. Esse é meu amigo. É isso que o marketing trabalha. Ele me rouba, ele me assalta, ele tira de mim, ele faz com que eu me mantenha na pobreza, porque quanto mais pobre eu for, mais disponível eu serei para os interesses dele. Então, o marketing diz, olha, esse é seu amigo. Esse é seu amigo. Agora, aquele que está brigando contra esse seu amigo, ele é seu inimigo. O sindicato é inimigo. Entendeu? Todas as pessoas, políticos, judiciário, todos aqueles que lutam contra o seu explorador, eles são seu inimigo. Despreze eles, tirem eles do poder. Facilite o golpe contra eles. Eles têm que sair, porque eles são seus inimigos. Amigos são esses que lhe exploram. Amigos são esses que tiram de você. O marketing é do diabo. É do diabo. E a gente cai direitinho no que o marketing faz. Entendeu? E marketing usa também a religião para esses interesses, tá bom? Então é isso que a gente viu nas conclusões. Agora nós estamos num texto que é a direita cristã política e a política externa dos Estados Unidos. Tá? Então a gente está estudando um texto que é um texto científico, é um texto é uma tese, entendeu? É uma tese científica e a gente está analisando ela. Aí o texto de hoje diz assim, se a candidatura do católico John Kennedy, isso nos anos 60, se a candidatura do católico John Kennedy em 1960 logrou unificar diversas frentes do movimento religioso conservador, a vitória democrata os colocou como outsiders em Washington. Então, os evangélicos, né, protestantes e católicos e toda essa coisa religiosa lá nos Estados Unidos, nos anos 60, inclusive o nosso Billy Graham, que é quando ele começa, eu vou mencionar isso um pouquinho na frente, eu acho. Deixa eu ver. Eu acho que vai haver. Então, o nosso Billy Graham está lá, né, desenvolvendo essa prática, se envolvendo na política, veja só, para obrigar o povo a ser do jeito que eles querem, do jeito que eles acham que é a vontade de Deus, do jeito que eles, na cabecinha pequena deles, na ignorância do conhecer Deus, entendiam que Deus queria que todos fizessem e se comportassem. Então não conhecem Deus. Não conheciam Deus. Porque Deus não age assim. Deus respeita a individualidade. Deus respeita a vontade das pessoas. Então não conheciam Deus. Tão religiosos, mas tão distantes de conhecerem Deus. Entende? Então, muito bem. Mas aproveitaram, estava lá. Apesar que esses presidentes todos americanos, eles se dizem religiosos, né? A maioria é protestante, é batista, é presbiteriano, enfim, essa coisa arada toda sempre. Né? Inclusive é uma maneira deles se candidatarem e serem aceitos. É se mostrando religiosos. Entendeu? É tudo uns constantinos. Né? Na hora que estão lá na presidência, pintam e bordam como qualquer diabo faria no lugar deles, como poderosos do mundo, entendeu? Então, todos eles se comportam como filhos do cão. Ninguém usa o poder que tem para servir ao mundo, não. É para tirar do mundo em favor deles, todos eles. Não tem um deles. Jimmy Carter foi colocado como sendo um grande exemplo de cristão, um batista, bom exemplo de conversa fiada. Era tão assaltante dos povos, das nações, quanto qualquer um deles.
Ele aprovava a bandidagem toda. Então, é tão... Entendeu? É só... São constantinos. Se fazem de cristãos para chegar onde chegam e se manterem lá e ter um monte de bobos cristãos para apoiar e aplaudir as tolices deles. Ok? Apesar que esses bandos de cristãos lá também é tudo semelhante àquilo que invadiu lá o Capitólio, e porque todo mundo gosta de guerra, todo mundo gosta de briga, quer ser eleito lá, arranja uma guerra. Esses são os cristãos de lá. Quer ser eleito, quer ser bem votado, inventa uma guerra. Vai matar gente, mostra que você é poderoso. No instante você é eleito. Foi isso que o Bush fez. Inventou aquela história lá no Iraque para poder ser eleito e foi reeleito mesmo, e muito bem reeleito. Porque esses cristãos gostam de guerra lá, entendeu? Mostrar força, mostrar poder. Esses são os cristãos americanos que evangelizaram nós. Então isso quer dizer que nós recebemos esse tipo de evangelho. Então explica por que somos o que somos. Por que fazemos o que fazemos. Isso explica. A gente compreende, então, por que a gente é do jeito que é. Entendeu? Porque a gente recebeu deles tudo isso. Muito bem. Nesta década de 60, anos 60, o mote, né, a frase forte, né, da direita cristã foi o antissecularismo. Precisamos atuar para que o secularismo não tome conta da América, que os americanos voltem a ser religiosos, voltem a ser de Deus, voltem a ser dedicados a Deus. Essa conversa fiada, totalmente distante de Deus, não tem nada a ver com Deus. Isso é tudo vaidade, tudo orgulho, tudo coisa pessoal, não tem nada, porque Deus não trabalha dessa forma. Terceiro, as rápidas mudanças sociais, como a revolução sexual, porque isso termina provocando também, sabe? As coisas são assim. Você pressiona, em vez de você achar que está avançando, não, você está retrocedendo. Porque aí agora você vai criar um paredão e você vai criar agora toda uma força contra você. Tolice. E Deus sabe como é que trabalha com a gente. Não é forçando. Quanto mais você força, mais você encontra oposição, mais forte fica o outro lado. Só que o cristianismo joio não consegue enxergar isso, porque está tão levado pelo ódio, está tão levado pela ganância, está tão levado pela limitação humana, que não consegue enxergar. Quanto mais você força, mais oposição você tem. Entende? Ok. Então, as rápidas mudanças sociais, como a revolução sexual e a contracultura, catalisaram a reação de conservadores e vice-versa. Não é isso que levou a ter mais conservadores, não. São a existência desses conservadores é que vai forçar para que isso adiante mais ainda. Entendeu? Que mais? Que, por sua vez, se apegaram ao anticomunismo e à legislação sobre aborto. Sabe o que é o anticomunismo? É o anticapitalismo. Desculpe, é o próprio capitalismo. Ou seja, eu quero, porque eu me beneficio, em ganhar tirando de você. Então, tudo que ensinar que não, eu tenho que tirar do meu para dar a você, para poder facilitar a sua vida, para que você tenha uma vida igual à minha, isso, na cabeça deles, não é cristianismo. Isso é do diabo. Querer o melhor para os outros também é do diabo. O cristão, na cabeça deles, né? O verdadeiro cristão é aquele que se preocupa consigo. O resto que se vire. Esse é o cristianismo que eles pregavam e continuam pregando. Eu não tenho que cuidar de você, não. Você se vira. Eu vou cuidar de mim. Eu vou explorar você. Eu vou tirar de você. Eu vou enriquecer. Você que faz o mesmo. Esse negócio de, não, eu vou ganhar, mas é você também que vai ganhar. Eu vou ganhar por mim e por você.
que o comunismo prega, não, isso aí é do diabo, isso aí longe de Deus, tá totalmente, não é de Deus. Aquilo que acontecia na igreja de Jerusalém, aquilo não, aquilo ali é do diabo, aquilo não é de Deus não. Todo mundo cuidando um do outro, todo mundo se preocupando com a vida do outro, cuidando para que o outro também esteja bem. Não, isso aí não é de Deus não, isso é do diabo. O de Deus é o que acontecia lá no capítulo 5 de Atos, do livro de Tiago, né? Na igreja de Jerusalém, agora depois dos anos 40, aí não, ali é de Deus. O que é de Deus? O rico tem um lugar próprio dele. Ele chega lá, senta e todo mundo fica ali bajulando ele. Está no texto, você vê lá o texto. Capítulo 5. Entendeu? Isso aí não, para esse tipo de cristianismo joio aí, é isso que é de Deus. O negócio de todo mundo cuidar de todo mundo ajudar no sustento de todo mundo. Não, isso aí é do diabo. Esse primeiro passo da igreja de Jerusalém, não, isso aí não. O que Zaqueu disse que iria fazer, não, aquilo ali é do diabo, aquilo não é de Deus. O de Deus é Zaqueu ficar mais rico ainda. Virou crente, virou discípulo de Jesus, é ficar mais rico, é explorar mais, é tirar mais do outro, é acumular mais riqueza. Isso é cristão. Era isso que eles defendiam. Então, o anticomunismo é contrário ao capitalismo, é ser contrário, é ser favorável ao capitalismo. E é isso que eles eram. Entendeu? Na cabeça deles, é isso que é cristianismo. Tá bom? Então, aqui nesta década, o mote da direita é esse, né? As rápidas mudanças, já li aqui, que por sua vez apegaram ao anticomunismo e às legislações sobre aborto, principalmente Roe Wade, e sobre os direitos civis. Esse negócio de aborto é um negócio interessante. Aliás, não é só isso. Qualquer coisa que sirva para falar mal dos outros, a gente faz. Não existe até as mães que fazem aborto não são a favor de aborto. Ninguém é a favor de aborto. Agora, existem circunstâncias que terminam acontecendo. Gostei muito, não sei se ele falou isso, mas alguém me disse que o presidente do Brasil, o Bolsonaro, ele disse que essa é uma questão da mãe. Foi perfeita a palavra dele. É uma questão que a mãe tem que decidir, né? Apesar que o que acontece, qual é o problema, é que quando a mãe decide, não, vou tirar o filho, as ricas se dão bem, mas as pobres se dão mal, porque não tem nada que atenda a isso que elas querem. Esse negócio da gente dizer, isso é do cão. Não, aconteceu, ela agora tem que aguentar até o final, porque aí você está julgando os outros. Você não está falando de você. O negócio é quando você passar pelo que ela passou ou o que ela está passando e você dizer, não, eu vou ficar com meu filho. E é um caso seu. Mas isso, Deus não aceita. Isso a Bíblia diz que cada um vai dar conta de si. Eu não vou dar conta das outras pessoas. E vou dizer mais. O pecado dela, se é que é pecado, ok? Não estou dizendo que seja pecado ou que deixa de ser. Isso aí é uma coisa que a gente vai conversar outro dia. Agora, se for pecado, não é pior do que o meu pecado em julgá-la, em condená-la, nas minhas mentiras. Não é pior. Para Deus, todos os pecados são enormes. Então, se o meu pecado, que eu acho que é pequenininho, porque foi eu que fiz, né? Então, eu acho que é um pecadozinho. É tão grande para Deus, é tão terrível para Deus quanto qualquer outro pecado. Então, quem sou eu para condenar e julgar o pecado dos outros? Se eu, como é que Jesus falou? Quem não comete pecado, que atire a primeira pedra. Se a gente estivesse lá, a gente atirava. Porque a gente acha sempre que o nosso pecado é insignificante. O dela é que é mais grave. Entendeu? Olha, Deus tem que ter muita misericórdia de nós. Muita misericórdia. Nem para o céu a gente presta. Porque se a gente for do jeito... Estou falando de trigo. Até o trigo.
Se Deus não continuar mudando a gente e a gente indo para o céu, a gente transforma aquilo lá no inferno. Porque a gente não presta, não. Entende? Muito bem. Vamos aqui para o ponto 4. Início da influência religiosa capitalista negativa. 1960, por aí. Quer dizer, já vinha de antes, né? A gente está conversando desde 1920. Mas aí começa a influência religiosa capitalista negativa de Billy Graham. É quando ele começa. A gente fica achando que é um herói, né? Mas por trás daquele herói tem toda uma ação maligna de julgamento, condenação e prejuízo para as pessoas da América e para pessoas de outros países. Aí a gente começa então a questionar o que foi que nos disseram, que alienação usaram com a gente, para a gente então ter toda a ideia. Isso quer dizer que Billy Graham é pior do que eu? Não. Não. Eu, se fosse Billy Graham, com a mesma mentalidade que ele tinha, com a mesma maneira, as mesmas oportunidades, o mesmo governo a favor dele, grana, 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 grana. Entendeu? Se eu estivesse no lugar dele, eu faria igual a ele ou pior do que ele fez. Então ele não é pior do que eu, não. Não é isso que nós estamos analisando aqui. O que estamos analisando é o quanto nós nos fazemos de enganados, porque contam-nos uma história bonita e a gente cai nela. Mas por trás daquela história tem todo um engano maligno para prejudicar as pessoas. Ok? Então, lá está Billy Graham e outros influenciadores religiosos cristãos nos Estados Unidos, fazendo conferência em tudo que é lugar. A ideia era essa, era de acabar com aquela promiscuidade social na cabeça dele. Tá? E pelo mundo, Estados Unidos e pelo mundo, principalmente América Latina, porque eles se sentem donos da gente, né? A gente é tudo um curralzinho deles. Eles querem fazer de nós o que eles acham que devem fazer de nós. Entendeu? Tudo um curralzinho. Somos tudo um rebanhozinho que eles têm por aí. Até com verbas governamentais. Quinto, o festival de Woodstock, aquele festival que houve, né? Muita droga, muita música, muita que houve, né? No final da década de 60, e os exageros que aconteceram ali, no final da década, foi uma resposta social da juventude contra todo o movimento cristão na política, transigindo comportamentos religiosos a todo mundo. Então, em vez de ter um resultado positivo, que eu digo, aquele cristianismo, estava provocando um resultado negativo. É por isso que Deus não usa isso com a gente. Porque em vez de ter o resultado que ele quer, vai ter o resultado que ele não quer. Mas não, na nossa cabeça não, tem que ser na violência, tem que ser na força, né? Tem que ser do jeito bravo que a gente puder, tem que ser assim. Só que esse não traz o resultado que Deus quer. Porque Deus ama aquelas pessoas. Então Deus entende que é respeitando elas que ele conquista melhor. E não forçando elas. Quando eu forço, eu afasto elas. E esse não é o propósito. É o nosso. É o nosso. Carnal é o nosso. O nosso é esse. Quem não quer ficar com a gente, que vá para o inferno. Mas graças a Deus, Deus não é a gente. Deus não sou eu. Deus ama. Então o propósito de Deus não é afastar aquelas pessoas, mas é atrair aquelas pessoas. Porque Ele ama aquelas pessoas. Então qual é a melhor maneira de atrair? Respeitando. Sendo tolerante. Não é assim que a gente faz? Quando você está interessado em alguém, quando você ama alguém, o que é que você faz? Você vai na bruta? Você vai na força com aquela pessoa? Ou você aceita a pessoa do jeito que ela é? Você demonstra amor? A gente tem isso. Então veja quanto nós somos diferentes de Deus.
A gente, para o nosso interesse, a gente trata o outro com jeitinho para ganhar. Agora, quando é do interesse de Deus, não, tem que ser na bruta, tem que mostrar que é forte. Deus não pode aceitar isso. Não é Deus, não. É você com sua ignorância, com sua diabolicice. Porque Deus aceita, Deus ama, Deus respeita, Deus tolera. Entende? Então é isso que eles estavam, que estava sendo provocado. O Woodstock é exatamente uma resposta. Olhe, cristãos sem vergonhas, vocês não mandam na gente. Pronto, aí despertou muito mais coisas que antes não estavam despertas. A gente não presta. A gente não tem nada a ver com o projeto de Deus. O projeto de Deus é atrair com amor. O nosso projeto não, é na força. Se não quer vir, vá para o inferno. Nada a ver com Deus, esse tipo de comportamento. O 6. Cadê? A partir da década de 1970, os conservadores religiosos lograram ampliar suas alianças e influenciar a agenda republicana. O Partido Republicano é o mais capitalista de todos eles. É o povo mais ganancioso que tem. Tá bom? O republicano. O democrata é também. O americano é. Entende? Lá, a América, ele tem, há 2 anos atrás, eram 46 milhões de pessoas dormindo na rua, na miséria. 46 milhões. No país mais rico do mundo. É o país mais rico para os ricos. Entende? 46 milhões, gente dormindo na rua, aquelas barracas, você vê, né? E claro que é tirado do centro da cidade para não aparecer, mas de vez em quando você vê em alguns filmes, aquelas barracas estão lá. 46 milhões de pessoas. Mas eles não conseguem enxergar aquele povo, porque a ganância é deles. Eles querem enricar. O resto que vá para o inferno foi quem evangelizou nós. Então, muito bem. 1970, né, o Partido Republicano é o mais capitalista. Então, eles se juntam agora, pronto, deu certo. A tradição com a exploração combinam direitinho. Tradição é importante, mas a exploração também. Isso nos anos 70. Os capitalistas não eram religiosos. Eles não são religiosos. O capitalista é o rico. Ele não é religioso. A religião dele é grana, é mamon. Né? Então, os capitalistas não eram religiosos. Não queriam saber disto, mas entenderam que este seria um jeito poderoso de alienar e manipular a sociedade americana e das Américas em favor dos seus lucros. Então, vamos botar dinheiro em Billy Graham. Eu faço questão de ajudar nas cruzadas com o meu dinheiro. Tome, Billy Graham, muita grana para você fazer cruzadas pelo país. Mas não esquece de falar a meu favor. Tome grana, Billy Graham, muita grana, para você ir fazer cruzadas em outros países. No Brasil, 1960. Parece que ele voltou depois, né? 70, 80, ele voltou, 90, não sei. Mas pode voltar, Billy Graham. Eu pago, minha grana é para facilitar o seu trabalho missionário. Bem assim. 8º. O que mudou não foi o interesse dos evangélicos lá, né, nos anos 70. O que mudou não foi o interesse dos evangélicos pela política, mas seu nível de comprometimento partidário. Isso mudou. Agora estavam mais envolvidos. Não era a questão política que eles queriam, mas o meio para impor ao país e ao mundo os interesses que eles entendiam que era do cristianismo capitalista deles.
o apoio de inúmeros fundamentalistas batistas trazidos por Falwell, né, os batistas na América, né, o apoio dos inúmeros fundamentalistas batistas trazidos por Falwell e os pentecostais e carismáticos por Pat Robertson e da volumosa Convenção Batista do Sul. Quem é a Convenção Batista do Sul? São brancos, capitalistas, escravagistas, evangelizadores, entre aspas, né? A evangelização que eles fizeram das Américas, da África, conforme seus preconceitos e intolerâncias. Era isso que eles queriam. Foi fundamental para o estreitamento dos laços com o GOP, que quer dizer Grande Festa Antiga, ou seja, tradicional. Então foi um movimento que eles criaram para poder desenvolver esse tipo de cristianismo na América e nos países que a América entendia que era a dona, a responsável por esses países, que inclui o Brasil, desde aquela época. Tá bom? Então, esse é o texto do artigo que nós estamos analisando.